Você sabia que no ano de 2000, o presidente Bolsonaro emancipou seu filho Carlos para que ele competisse contra a própria mãe na disputa eleitoral para vereador na cidade do Rio de Janeiro? Acompanhe esse vídeo até o final que a gente vai contar essa história para você. Já se inscreve no canal e curte esse vídeo porque ajuda bastante a gente na divulgação e você não perde nada. Fala galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou jornalista, estudante de psicologia e a ideia desse canal é discutir e refletir sobre os principais assuntos que saem na imprensa no Brasil e no mundo. No último vídeo nós falamos sobre os desdobramentos do caso Queiroz e sobre fizemos um resumo, da decisão do juiz que decretou a prisão preventiva do ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Então bora pro vídeo! Tem 3 fatos que eu queria contar para vocês e depois fazer uma reflexão. Primeiro, o STF tomou uma decisão na sua primeira turma que teve como relator o ministro Alexandre de Moraes, que determinou que os vereadores do estado do Rio de Janeiro, percam o direito a ter o mesmo foro privilegiado de deputados estaduais daquele estado. Isso afeta diretamente o vereador Carlos Bolsonaro, que vai passar a ser julgado na primeira instância por um suposto, utilização do seu gabinete para colocar lá funcionários fantasmas. É uma história parecida com a do Flávio, que a gente já falou exaustivamente, no último vídeo aqui do canal, que o Flávio ele está muito perto de sofrer um processo no Conselho de Ética do Senado e também as acusações contra ele pela prática de peculato, lavagem de dinheiro, estão na imprensa todos os dias, o Ministério Público já choveu de evidências e ele corre sérios riscos de perder o seu mandato e até ir para a prisão por conta do seu relacionamento com o Fabrício Queiroz, que era o operador de todos esses esquemas no seu gabinete. Além disso, o Carlos Bolsonaro provavelmente vai também ser investigado no inquérito das fake news, que por conta dele ser um dos coordenadores do tal gabinete do ódio. Enfim, ele pode se prejudicar, pode vir a sofrer processos na justiça. Bom, por que eu tô falando tudo isso? Porque o Bolsonaro, volta e meia ele aparece na imprensa, apela para um discurso emotivo, dizendo, estão querendo perseguir os meus filhos para me atacar. Eu imagino que muitas pessoas devem até sentir uma certa empatia com o presidente nesse sentido, porque, afinal de contas, a dor de ver um filho cair em desgraça, eu acredito que deve ser uma das maiores dores que existem. Eu ainda não sou pai, mas quando eu penso na minha relação com o meu pai, eu me lembro da minha infância, meu pai me ajudando a andar de bicicleta, segurando no banco quando tirou as rodinhas, ou então ele me levando para jogar bola no sábado à tarde, me ensinando a dirigir, me pegando pela mão quando eu estava com dificuldades na minha adolescência, ou mesmo no início da minha vida adulta, em questões profissionais, pessoais, enfim, sempre um porto seguro. É isso que os pais são ou deveriam ser, pelo menos, na vida dos seus filhos. Na família presidencial, no entanto, não é bem assim que as coisas funcionam. O Bolsonaro, além de chamar os filhos de 01, 02, 03, indicando como se eles fossem soldados, ou instrumentos da atuação do projeto de poder político do pai, o Bolsonaro sempre lidou com os filhos deles de uma maneira muito estranha. No ano 2000, o presidente Bolsonaro emancipou seu filho Carlos para que ele pudesse, que na época o Carlos tinha só 17 anos, e o Bolsonaro emancipou o Carlos para que ele pudesse competir contra a própria mãe para o cargo de vereador da cidade do Rio de Janeiro. O Bolsonaro tinha brigado com a ex-esposa, se separado dela, e ela queria se manter na vida pública, e o Bolsonaro, para impedir que isso acontecesse, foi lá e obrigou o próprio filho a competir contra a mãe. Muito sinistra essa história, Além disso, o Queiroz, que tomou os noticiários do Brasil e do mundo nos últimos dias, ele não é um amigo de origem do Flávio Bolsonaro. Quem sentou numa mesa e apresentou o filho para o Queiroz foi o próprio Jair Bolsonaro, que é amigo do Fabrício desde 1984. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que se, após o devido processo legal, com direito à ampla defesa, que é importante para todos, como nós sempre gostamos de ressaltar aqui, se após todo esse processo for comprovado que Flávio e Carlos cometeram crimes e eles vierem a ser, por exemplo, presos, caírem em desgraça total e completa, o sentimento
que você deve ter pelo Bolsonaro não é de empatia ou de compaixão, ou como ele deve estar sofrendo pelo sofrimento dos seus filhos. O sentimento que deve prevalecer contra Bolsonaro, se algo assim vier a acontecer, é o de revolta mesmo, porque o único culpado pela eventual caída em desgraças de seus filhos é ele mesmo. Bom, gente, fica aí essa reflexão. Eu quero que vocês deixem o comentário aqui com a opinião de vocês, se vocês concordam ou não. E é isso. Eu espero vocês até a próxima. Forte abraço.